Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. No programa de hoje você confere: seguradora é condenada a pagar a conta de telefone pessoal de uma trabalhadora. Você sabe o que significa acordo coletivo? É um acordo entre o patrão e os empregados? Nossa, essa aí... Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Vamos mostrar quantos acordos foram realizados pelo TRT de Minas. E no quadro Tradição e Trabalho, o artesanato em estanho da cidade de São João del Rei. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Você usa seu próprio telefone para resolver questões do trabalho? Aqui em Minas, uma trabalhadora usava. E quando chegou a conta, ela resolveu cobrar os gastos da própria empresa. Será que ela tinha realmente este direito? Quem conta pra gente essa história é o repórter André Salles. O uso do celular corporativo é frequente nesta agência de relações públicas. Afinal, os 15 funcionários têm que manter contato permanente com os clientes para desempenhar funções como assessoria de imprensa, gerenciamento de crise e organização de eventos. Professor, nós temos uma demanda do Jornal Tempo para você falar sobre imposto de renda. A jornalista quer conversar com você agora. O diálogo é a solução adotada pela empresa, que arca com todos os gastos relacionados com as atividades desempenhadas pelos funcionários. A empresa trabalha, com o uso do celular corporativo, cada funcionário obtém o seu. Cada funcionário também tem uma quantidade de minutos, cada um com sua particularidade, uns usam mais, outros usam menos, a gente tenta controlar isso para ficar mais fácil. Ele assina um termo que ele fica com ele 24 horas por dia, ele usa profissional, mas caso ele precise usar também para pessoal, ele fica à vontade e ele nem sabe o valor, que vem essa conta, nem nada. Uma trabalhadora procurou a justiça para reclamar os gastos que tinha com o telefone pessoal relacionados às funções em uma seguradora. A empresa foi condenada a ressarcir a funcionária. É que a legislação determina que cabe ao empregador arcar com os custos do empreendimento. As despesas e a responsabilidade pelo trabalho é do empregador. Ele assume os riscos do empreendimento e também as despesas desse empreendimento. Portanto, a partir do momento que aquela empregada, especialmente se houver um contrato ainda que verbal entre ela e a sua empresa, no sentido de ser ressarcida pelo uso do telefone pessoal no trabalho, ela teria que ser paga e ressarcida por essa utilização. Ainda segundo o advogado, em alguns casos os valores ou bens repassados aos empregados podem configurar salário. Quando o empregado recebe alguma vantagem não pecuniária direta do empregador pelo trabalho, como um benefício por estar ali trabalhando para aquela empresa, esse salário será tido como salário in natura e repercutirá de maneira expansionista em todas as verbas trabalhistas, tal como 13º, férias e adicionais. Muito bem. Quando esse valor in natura é recebido para o trabalho, aí não se trata mais de salário, mas sim de uma mera indenização que o empregado recebe do empregador e não irá repercutir nas outras parcelas trabalhistas. Agora é hora do quadro O que é isso? Você sabe o que significa acordo coletivo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acordo coletivo é um acordo entre o patrão e os empregados ou não? Entendimento entre as duas partes. Colégio eleitoral, alguma coisa desse tipo. Nossa, essa aí... O que é isso?
O acordo coletivo ele é um instrumento que formalmente ele representa a lei entre as partes que assinam e materialmente ele é um contrato. E o acordo coletivo é uma avença que é o sindicato dos representantes dos trabalhadores, ou a federação dos representantes dos trabalhadores, ou a confederação, celebra com uma ou um grupo de empresas e vai ter aplicação para aquele grupo de empresas ou apenas para aquela empresa que celebrou essa avença. Normalmente os acordos coletivos eles são celebrados em separado das convenções coletivas porque eles tratam das peculiaridades de uma determinada empresa. Ou porque ela tem uma jornada diferenciada, ou porque ela tem condições econômicas de conceder mais e melhores benefícios do que na convenção coletiva que atende a generalidade das empresas. Isso seria possível, ou então para tratar de um assunto importante como a distribuição de participação dos lucros e resultados. Então o acordo ele é setorizado. O processo judicial eletrônico, o PJE, continua avançando em Minas Gerais. Agora as 48 varas trabalhistas da capital vão contar com o sistema. Por meio de um computador, o advogado Pedro Gustavo Costa distribuiu a primeira ação de processo judicial eletrônico em Belo Horizonte. Com a audiência do processo marcada para o dia 20 de abril de 2015, na terceira vara da capital mineira, o advogado já sabe que vai poder acessar a ação sem precisar sair do escritório. Eu acredito que, no primeiro momento, diminuir esse tráfego intenso que tem aqui no entorno da justiça. Vai propiciar ao advogado que quiser trabalhar até mais tarde, ele consiga distribuir esse processo lá, né, do escritório, da casa dele. Ele vai poder acessar isso em qualquer hora, acessar de forma integral o documento. Se ele estiver fora do estado, ele também vai conseguir fazer isso. Então, acho que assim vai permitir uma agilidade e uma facilidade muito grande para nós, advogados. A distribuição da primeira ação em BH fez parte do evento de lançamento do processo judicial eletrônico nas 48 varas do trabalho da capital mineira. Desembargadores, juízes, servidores e advogados participaram da solenidade, realizada no Foro Trabalhista de Belo Horizonte. Na verdade, a presença vai ser importante só para a audiência. Fora da audiência, não há mais necessidade nem da parte, nem do advogado no foro, porque ele tem acesso a todas as informações, ele coloca peças no processo, ele tem vista do processo sem sair do seu escritório. Para o trabalho do juiz é maravilhoso, porque ele pode já confeccionar suas sentenças, seus despachos diretamente no sistema, em poucos segundos, e ele mesmo dá o comando de qual seria a próxima ação, ou seja, notificar as partes, expedir alvará. Ele mesmo dá o comando do processo. É uma economia de tempo, de pessoal e, sobretudo, de papel. Com a instalação do sistema em Belo Horizonte, todas as ações trabalhistas ajuizadas na capital mineira passam a tramitar por meio eletrônico. Você tem, em todos os termos, você tem um movimento menor de pessoas aqui, isso otimiza nosso trabalho e esse conforto da pessoa poder se manifestar nos autos de forma remota, quer dizer, distante da própria localização. Com a implantação do processo judicial eletrônico em Belo Horizonte, o PJE está em 114 das 158 varas do TRT Minas, o que corresponde a mais de 72% do total. Com o avanço do sistema na Justiça Trabalhista Mineira, o desafio passa a ser o aperfeiçoamento da ferramenta. De a cada dia se tornar mais amigável, interagir mais com o usuário, ter uma interface mais palatável, e isso está sendo obtido paulatinamente. Isso não é uma coisa que se faça do dia para a noite, mas quem acompanhou o PJE do início e até os dias de hoje percebe com muita segurança o quanto ele evoluiu. Então o desafio é esse, é a cada dia ele se tornar menos perceptivo como se fosse uma novidade, mas sim como se fosse algo integrado ao dia a dia das pessoas. Os tribunais do trabalho de todo o país participaram da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Aqui em Minas, magistrados, servidores e advogados não mediram esforços para conseguir chegar a um acordo. O
O balanço dessa semana você acompanha agora. Foi por meio de um anúncio na internet que Danila ficou sabendo da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A operadora de telemarketing estava há 3 anos com um processo na Justiça e conseguiu fechar um acordo. Como demorou muito tempo, né, eu falei, se eu ficar aguardando, vai demorar muito tempo. A gente vê várias coisas na televisão que eles façam de conciliação para acabar mesmo esses processos, né, para diminuir essa quantidade de processos. Então eu falei, eu vou recorrer a essa semana de conciliação mesmo, porque acabou que o valor que eu ia receber é o valor que eles vão me pagar mesmo, assim, não bateu em nada. Então, para mim, foi bem vantajoso. O advogado que representa a empresa onde Danila trabalhava também considerou o acordo positivo. O acordo ele vai reduzir esse custo da empresa para manutenção do processo, né? E também evita com que a empresa tenha perdas maiores futuras, né? Isso é muito importante para o jurisdicionado, porque num contexto aí de 95 milhões de processos, né, e aqui em primeiro grau em torno de 500 mil processos e com um número reduzido de juízes, é muito importante para ele que tenha uma solução rápida, um desfecho rápido das suas controvérsias, dos seus litígios. Promovida em todo o país pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Semana Nacional da Conciliação em Minas atingiu números expressivos. Ao todo, foram 11.114 audiências realizadas na primeira e na segunda instâncias, com mais de 3.600 acordos. A arrecadação ultrapassa 80 milhões de reais e beneficia mais de 35 mil pessoas. Conciliar no processo judicial significa que as partes serão os juízes da sua própria contenda. E isso é muito importante porque vamos incentivar a cultura da conciliação na sociedade. É isso que vai contribuir para que o nosso tribunal, o Poder Judiciário em si, seja modernizado e consiga alcançar um patamar de celeridade e de efetividade das suas decisões de uma forma mais justa e como por todos nós esperamos. No próximo bloco você confere. Cidadãos e empresas investem na economia de água. Instalada a 10ª turma do TRT de Minas. E no quadro Tradição e Trabalho, a beleza que resiste ao tempo, a arte produzida em estanho. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Com a escassez da água, as pessoas e também as empresas precisam se adaptar e economizar. Na série Gestão Ambiental, vamos mostrar alguns bons exemplos. Nessa primeira reportagem, você vai conhecer um bombeiro civil que criou um sistema de reaproveitamento da água dentro da própria casa. O sistema de reaproveitamento da água foi montado no quintal da casa de Pedro, localizada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo começou com os tambores para armazenamento da água utilizada na máquina de lavar. Mas o que me gerou iluminou para dar ideia em si, foi minha mãe, que ela já economizava a água da máquina, aproveitava em torno de 40%. Eu pensei, vamos otimizar esse sistema. Aí simplesmente fomos otimizando para armazenar a água da máquina em uma bombona de 200 litros, posteriormente outra bombona. Aí eu comecei a coletar água da chuva, em questão de economizar, até mesmo em sobrevivência da espécie. Para captar a água da chuva, o telhado foi adaptado, assim como o encanamento. Tudo vai parar em uma caixa de gordura preenchida com um pano de prato, uma rede de piscina e brita. O material faz a filtragem para retirar os resíduos da água. Tudo é armazenado em uma caixa d'água e até em uma piscina e serve para tarefas diárias, como regar as plantas e a limpeza. O sistema a gente capta a água da chuva que vem do telhado, passado por uma triagem, ou seja, 80 litros da água, primeiramente da chuva, que é água suja, a gente descarta ela no sistema automático, e a demais água é mandada por um filtro com a caixa de gordura, que é feito com brita, rede de piscina e pano, e mandada para a caixa d'água. Posteriormente, uma tubulação
que alimenta a máquina de lavar, a torneira para lavar vasilha e um reservatório que pode ser utilizado tanto para a água da chuva como para a água da máquina de lavar. O investimento no sistema foi inferior a R$1.000 e a economia tem chegado a R$100 nos meses mais chuvosos. A preservação do meio ambiente, associada à economia, incentiva Pedro a pensar em novas soluções. Nós já estamos planejando tanto sistema de água como de energia, de modo de otimizar o que nós já temos e economizar mais. Quem sabe chegar um dia, ou seja, pode ser até uma utopia, não ser escravo nem da CEMIG nem da Copasa. E o Bombeiro Civil garante, o sistema é muito simples para ser montado em casa. Ele é um sistema simples. Apesar do que pareça, se for olhar bem, é um sistema bem simples, qualquer um consegue fazer em casa. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente economiza bastante e ainda consegue ficar muito tempo nesse mundo ainda. O TRT de Minas agora conta com a 10ª turma. Ela foi criada em função das novas vagas para desembargador abertas em 2014. O TRT de Minas acaba de instalar a 10ª turma. Presidida pela desembargadora Deoclésia Morelli Dias, ela é composta ainda pela desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima e pelos juízes convocados Paulo Maurício Ribeiro Pires e Rosimere de Oliveira Pires. Após a solenidade de instalação, ocorreu a primeira sessão de julgamento. Isso possibilita em que o jurisdicionado tenha o acesso mais rápido de julgamento dos seus processos em segunda instância, e o tribunal possa atuar na sua completude, tornando-se efetiva a realização deste quadro de 49 desembargadores. A nova turma foi criada em função das novas vagas para desembargador no TRT Minas. Havia uma necessidade de implementar esses cargos e as turmas. Então, houve a necessidade da criação da 10ª para que todas as turmas ficassem com 4 desembargadores. Nós já tínhamos 9 turmas na capital, além da turma recursal de Juiz de Fora, nós já tínhamos 9 turmas e precisávamos da 10ª para completar o número de desembargadores. Os novos desembargadores aguardam a nomeação da Presidente da República. Na década de 60, São João del Rei era o centro da mineração de estanho no Brasil. Naquela época, um inglês que morava na cidade começou a produzir artesanato com este elemento químico do grupo dos metais. Os anos passaram e muitas pessoas ainda continuam essa produção. É o que você vai ver agora no quadro Tradição e Trabalho. A bela paisagem e os casarões históricos são lembranças vivas do passado. Estamos em São João del Rei, no Campo das Vertentes, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui ainda é possível encontrar marcas do Brasil colônia. A arquitetura barroca está nas igrejas e nas construções que atraem turistas de todo o país. Mas não é só nas ruas que São João del Rei guarda suas riquezas. O artesanato também garantiu à cidade reconhecimento internacional. A liga feita com a mistura de estanho, cobre e antimônio dá origem a peças como essas. A produção começou nos anos 60 com a chegada de um inglês à região. Na época, São João del Rei era o centro da mineração de estanho no país. O inglês ele trouxe algumas peças de artesanato estanho e viu que aqui em São João del Rei tinha um artesão que conseguia, com o dom de tornear uma peça de madeira, conseguia tornear essa peça em estanho. Essa foi a ideia de trazer as peças para São João del Rei. Hoje já é difícil encontrar estanho na cidade e a matéria-prima para a produção das peças vem do norte do país. Mas por aqui quase nada mudou no processo de fabricação dos objetos. Primeiro a liga é fundida em um molde de ferro. Depois ela é torneada e lixada para receber acabamento. Agora é a hora da montagem. Cada componente é colado cuidadosamente. Por fim, a peça recebe o polimento e o acabamento definitivo. Tudo feito manualmente por artesãos como Zé Maria. Ele aprendeu o ofício ainda jovem e lá se vão quase 40 anos de trabalho. É um trabalho, assim, poderia dizer simples, né? É bem gratificante. A gente trabalha
procura fazer as peças mais próximas possível uma da outra, mas é trabalho manual, a máquina, a função dela é prender e girar as peças. É gostoso, sim. A gente fica muito feliz de ver as pessoas virem, gostar do trabalho, né? Se interessar. E é gostoso, sim. Eu gosto. Não teve outra função tentadora para mudar, não. São João del Rei é a única cidade do país que produz artesanato em estanho. E o trabalho realizado aqui possui até garantia de qualidade. Um selo certifica a pureza das peças. Isso significa que elas não possuem chumbo em sua composição, que são feitas de maneira totalmente artesanal. O selo foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e também indica a procedência das peças. O que quer dizer que os objetos de estanho produzidos em São João del Rei têm a mesma proteção jurídica que um vinho do Porto ou um champanhe da França, por exemplo. A ideia do artesanato estanho sempre foi ter uma liga pura. Que quando começou esse detalhe de liga pura, usava-se um selo X com 2 pontos. Significava ausência de chumbo. O que é? O chumbo é um metal que você não pode utilizar no artesanato estanho. Hoje, para essa liga ser certificada, nós temos um selo de indicação geográfica de procedência, que existe 42 no país. São João del Rei foi contemplado com esse selo, porque a liga é estanho, cobre e antimônio, e até na montagem hoje nós montamos com bismuto, então é totalmente isento de chumbo. Uma peça feita com estanho pode custar caro. Um castiçal, por exemplo, não sai por menos de R$300. O aumento da matéria-prima foi muito grande. A gente comprava-se uma matéria-prima hoje por R$15, hoje a matéria-prima é por volta de R$70. Então esse já é um desafio. A produção, por ser artesanato também, já não está produzindo mais o artesão de estanho hoje. É uma dificuldade também ter o artesão para se produzir. Na década de 70, uma empresa tinha quase 200 funcionários. Hoje a gente consegue ter no máximo 19, 18 funcionários. Então a gente está com esse desafio. Mas, de acordo com Luiz Cláudio, objetos como esses são passados de geração para geração. Uma peça de estanho você vai trocar gerações. Se você receber hoje, se você tiver um pouquinho de zelo, um pouquinho de cuidado, ela vai trocar gerações na sua família. Ela vai ter aquilo eterno, né? Para você é uma obra de arte na sua casa, né? Esse que é um grande valor do artesanato. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!